A água possui uma força gigantesca que não podemos controlar totalmente. Uma parede de água pode limpar uma cidade inteira e tirá-la do mapa em apenas alguns minutos. De um desastre a uma barragem na China e um rompimento de barragem dupla nos Estados Unidos. Confira neste vídeo os maiores rompimentos de barragens registrados por câmera. Mas antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. Sem mais delongas, vamos continuar. Brumadinho. Notícia no Brasil e no mundo. Em 25 de janeiro de 2019, em uma mina de minério de ferro em Brumadinho, aconteceu o inesperado. A barragem de rejeitos desabou, liberando 129 milhões de metros cúbicos de lama tóxica em toda a área. O fluxo destrutivo de destroços inundou comunidades próximas e resultou na morte de 270 pessoas, maioria dos quais eram funcionários da empresa Vale. Veja o momento do desastre e o mar de lama que avança destruindo tudo pela frente. 3 locomotivas e 132 vagões foram enterrados pela lama e 2 seções da ponte ferroviária foram destruídas. Para piorar as coisas, os danos ambientais foram enormes. Estimou-se que os rejeitos poluíram cerca de 197 quilômetros de rio com produtos químicos e tóxicos. A empresa proprietária da barragem disse que não houve evidência de risco ou colapso, uma vez que a infraestrutura e pressão da água eram monitorados com frequência. No entanto, uma série de postagens nas mídias sociais mostrou que a empresa estava ciente de vários problemas estruturais da barragem. As penalidades para a empresa foram o equivalente a 50 milhões de dólares em taxas ambientais e 3 bilhões de dólares em ativos sendo congelados pelas autoridades. 16 indivíduos sendo acusados por responsabilidades e muitas famílias destruídas. Barragem de Mariana. Alguns anos antes da barragem de Brumadinho ceder, houve um incidente em uma barragem de propriedade da empresa Samarco, mais precisamente em 5 de novembro de 2015. A barragem sofreu uma falha catastrófica. Rompeu-se uma barragem de rejeitos de mineração denominada Fundão, controlada pela Samarco Mineração S.A. 19 pessoas morreram no incidente, enquanto mais de 153 milhões de metros cúbicos de rejeitos de minas terminaram no Rio Doce, poluindo 445 milhas de cursos d'água antes de terminar no Oceano Atlântico. Samarco recebeu uma multa de 20 bilhões de reais, não incluindo compensação para pessoas afetadas pelo desastre e o custo de recuperação da área poluída. Rompimento da barragem de Ituango. Esta barragem está instalada em uma construção de 225 metros de altura, uma barragem de aterro no rio Cauca, perto de Ituango, na Colômbia. Ela foi construída para suportar 204 milhões de metros cúbicos de água para geração de energia hidrelétrica, com capacidade de 2.456 megawatts, tornando-se a maior estação de energia na Colômbia. No entanto, em 28 de abril de 2018, quando a barragem estava a apenas alguns meses de sua conclusão, 3 lados de terra bloquearam um único túnel, responsável por desviar o fluxo do rio durante o estágio de construção, como os outros 2 túneis de desvio que foram usados no passado para desvio de fluxo de água já estavam bloqueados neste ponto do projeto. Não houve saída para desviar o fluxo de água e o nível da represa começou a subir perigosamente. Os engenheiros do projeto começaram a lançar água através da casa de força inacabada para evitar uma ruptura da barragem. Este movimento pareceu funcionar e liberou pressão suficiente da estrutura. No entanto, 2 dias depois, em 12 de maio de 2018, a pressão da água desobstruiu um dos túneis selados, que aumentou o fluxo em 3 vezes a média. Quase 25 mil pessoas evacuaram suas casas por causa da incontrolável enchente. A aldeia de Puerto Valdívia, que estava diretamente no caminho do dilúvio, foi fortemente danificada, com 59 casas, uma escola e um centro de saúde destruído. Esta situação extrema foi estabilizada e soluções temporárias foram tomadas pela equipe de construção para controlar o fluxo de água. No entanto, estudos mostram que a barragem de Ituango provavelmente terminará em uma enorme falha, infligindo em severas consequências para todo o ecossistema ecológico. Represa Oroville.
Em fevereiro de 2017, a represa de Oroville enfrentou uma irrestrita crise que poderia ter custado a vida de milhares de pessoas. Esta instalação de água é de barro, aterro no rio, a leste da cidade de Oroville, no norte da Califórnia, e responsável pelo controle de enchentes e armazenamento de água para geração de energia hidrelétrica e melhoria da qualidade. As fortes chuvas durante o ano de 2017 e as inundações da Califórnia criaram uma situação crítica para a barragem. O influxo de água no lago Oroville subiu para 9.150 mil metros cúbicos por segundo, em 6 de fevereiro para mais de 39.650 metros cúbicos por segundo e em 7 de fevereiro para finalmente um pico de 58.082 metros cúbicos por segundo. Os operadores tentaram neutralizar o fluxo ascendente, aumentando o tubo principal de fluxo de saída, mas notaram um padrão de fluxo incomum. Rapidamente, pararam o fluxo de água para examinar o vertedouro e descobriram que uma cratera tinha se formado bem no meio das duas tentativas de controlar o fluxo crescente. O Departamento de Água da Califórnia decidiu continuar usando o vertedouro principal como um fluxo totalmente inferior, cientes de que isso iria danificar ainda mais o vertedouro principal. No entanto, em 11 de fevereiro de 2017, o lago Oroville alcançou 275 metros acima do nível médio do mar e a água começou a transbordar através do vertedouro de emergência que foi usado pela primeira vez na história. A água base da barragem começou a correr em níveis maiores do que os esperados, ameaçando colapsar toda a estrutura e inundar as comunidades do rio abaixo. Os guardas nacionais receberam ordens de ajudar com os esforços de evacuação e socorro no caso de o vertedouro da barragem falhar. Em tempo recorde, 188 mil habitantes de Oroville foram evacuados na área até que a situação fosse tomada sob controle. As autoridades dobraram o escoamento através do canal principal danificado, de 16 mil metros cúbicos por segundo a 30 mil metros cúbicos por segundo. Várias horas depois, o nível da água estava baixando com sucesso e o transbordamento foi controlado. O perigo foi finalmente evitado e um enorme projeto de reparo foi deixado em segundo lugar. Barragem de Michigan. O mais recente colapso de duas barragens no centro de Michigan teve um efeito devastador na vida de milhares de cidadãos. Na tarde de 19 de maio de 2020, uma grande chuva causou o colapso da barragem de Edenville. Poucas horas depois do sino de Edenville tocar, a barragem de Sanford desabou e levou a grandes inundações nos condados de Midland e Glendind. Na manhã seguinte, já havia vários metros de água nas ruas e os cidadãos tiveram que procurar abrigo em terrenos mais altos. O centro da cidade de Midland afundou em 2,7 metros de água. Muitos edifícios foram arrancados de suas fundações e casas poderiam ser vistas flutuando rio abaixo. Pontes e estradas foram quebradas e cerca de 3.500 casas foram danificadas. O desastre causou pelo menos 175 milhões de dólares em danos. Especialistas dizem que mais incidentes como estes são prováveis de acontecer no futuro, já que a maioria das barragens nos Estados Unidos são mal mantidas e não são construídas para resistir a condições climáticas extremas. Tubo de Kevi. Embora não esteja relacionado a nenhuma falha de barragem, este foi um registro impressionante e decidimos te mostrar. Em 29 de maio de 2017, em Kiev, funcionários da Companhia de Água da Ucrânia decidiram testar alguns canos de água antes de usá-los para ver se eles iriam funcionar bem. O resultado foi um cano de água explodindo com uma incrível exibição de potência, rasgando o asfalto como papel, danificando carros próximos e inundando a área com água lamacenta. Esta explosão jogou pedras em todas as direções e fez um buraco enorme no chão. A explosão do tubo foi detectada nas proximidades por câmeras de segurança e, graças a elas, este momento foi registrado. Mas me diga aí, o que você achou deste vídeo? Deixe nos comentários. Estou indo nessa, até a próxima!